Continuando com o nosso assunto sobre os animais lícitos ou ilícitos no Islã. A caça considerada legal dentro do Islã. É lícita a caça de animais e aves cujo consumo é lícito e cuja captura é difícil para efetuar o sacrifício, como é o caso das aves silvestres que não tenham garras, ou das gazelas, cervos, coelhos silvestres, etc. Então, no Islã, a caça tem alguns requisitos para que esse animal caçado seja considerado lícito para o seu consumo. A sua carne seja considerada lícita para o seu consumo. Então, essa caça tem os seus requisitos. Um dos requisitos, que o caçador seja muçulmano ou do povo do livro. Então, um dos requisitos, o caçador tem que ser muçulmano ou do povo do livro. Quem é o povo do livro? Judeus e cristãos. Então, se o caçador é muçulmano, é judeu ou é cristão, já é um requisito para, caso fazer essa caça, esse animal ser considerado lícito para o consumo. Então, que o caçador seja muçulmano ou do povo do livro, ou seja, judeu ou cristão, com discernimento e intenção de caçar. A sua intenção, ou seja, está com ali o juízo no lugar, que a intenção aqui é de caçar esse animal para o consumo. Tem que ter essa intenção, seja esse muçulmano ou cristão ou judeu. Então, não se permite consumir a caça dos pagãos, dos idólatras e ateus. Então, o muçulmano sabe ou tem a certeza de que essa carne provém de um animal que foi caçado por um pagão, aí não pode consumir. É ilícito para o muçulmano. Tem a certeza de que este animal foi caçado por um idólatra, também para o muçulmano esse animal é considerado ilícito. Consumir a carne daquele animal é proibido. Assim como se for por um ateu, ou seja, ateu é que fez a tal caça, então o muçulmano tem que evitar o seu consumo. Claro, aqui quando se tem a certeza que são esses que fizeram. Agora, aquilo que a gente não tem a certeza, não podemos entrar, talvez foi um pagão, talvez foi um ateu. Aqui temos que ter a certeza que essa caça foi feita por esses, então não é permitido. Então, se for um caçador, cristão, judeu ou muçulmano, aí a sua carne, ou seja, a carne daquele animal é lícito ou é permitido consumir. Já é um requisito. Outro requisito, que não seja possível capturar o animal para sacrificá-lo, por sua rapidez ou distância. Aqui quer dizer, não se pode caçar um animal como, por exemplo, uma vaca. Ou seja, aquele animal que a gente consegue pegar ou colocar no lugar adequado para fazer o quê? O abate. Então, uma galinha, por exemplo, não precisa de caça. Se a gente corre atrás, consegue pegar e sacrificar. Então, não pode ficar lá longe e com uma flecha, com uma bala para pegar numa vaca ou numa galinha, etc. Então, aqui diz que não seja possível o animal que deve, ou o requisito para caçar, ou para que a caça seja considerada legal ou lícita no Islã, então, que não seja possível capturar aquele animal para sacrificar por sua rapidez ou a distância. Está distante e ninguém consegue ver. Então, caso possa capturar o animal e sacrificá-lo como gado, não se permite caçá-lo. Isso que acabei de abordar. Então, é uma gazela, está lá longe. É uma ave, também está lá longe. Aí a gente, sim, pode caçar. É considerada uma caça ilícita. O animal, caso conseguir abater, já é considerado lícito consumir aquela carne, porque é legal a caça, segundo as normas do Islã. O outro requisito, que a arma ou o instrumento utilizado mate rapidamente.
isso também reforça aquilo que falamos sobre uma faca bem afiada, ou se é uma espada bem afiada ao abater ou ao sacrificar o animal. Então, na caça também fala que o objeto ou o instrumento que vai usar nessa caça, que o animal também morra rapidamente. O objetivo é não fazer sofrer o animal. É o animal não sofrer ali uma tortura para morrer por causa do instrumento que você usou, uma faca não bem afiada, ou um instrumento não bem afiado ou algo similar. Então, não se pode usar esse tipo de instrumento. Então, aqui reforça que a arma ou instrumento utilizado mate rapidamente, evitar o sofrimento do animal. Não está permitido o consumo da carne dos animais mortos a golpes, a pedradas, por exemplo. O animal foi morto a pedradas, pegou o animal e aí só foi com pedradas morreu. Então é ilícito para o muçulmano. É ilícito consumir esse tipo de carne. Golpes, foi ali, bate aqui, o outro bate ali e tal, o animal sofrendo e tal, e aí depois pega um animal, está ali já sendo vendido ou para consumir. Não, para o muçulmano esse animal é considerado ilícito, não é permitido o seu consumo. Então, diz, não está permitido o consumo da carne dos animais mortos a golpes, a pedradas, por exemplo, a menos que se alcance o animal antes da sua morte e assim possa sacrificá-lo corretamente. Então, aqui fala, por exemplo, a pessoa atingiu o animal e ao ir atrás ele encontrou o animal ainda está vivo, apesar do golpe que ele teve, o animal ali continuou vivo. E o muçulmano conseguiu sacrificar aquele animal, ou seja, conseguiu pegar-se uma faca ou qualquer objeto que seja cortante, ou seja, bem afiado, e sacrificou. Sacrificou com aquelas normas do Islã. Então esse animal já é lícito o seu consumo. A carne deste animal é lícito consumir, mesmo com o golpe que levou, só que acontece que encontrou ele vivo. Às vezes pode acontecer em acidentes, por exemplo. Alguém bate num animal, num bicho, só que quando desce o animal ainda está vivo. Então, se ele consegue sacrificar esse animal, é considerado lícito dentro do Islã, o consumo dessa carne. Desde que não seja aquela intenção de que torturar. Intencionalmente vou bater e... Não. Se é um que é para caçar, então usa o instrumento de caça. Então você encontrou vivo, aí sacrifica. Ou um acidente, está de moto, de carro, atropelou, correu, está ainda vivo, sacrifica. Mas se morreu por isso, foi ali, não tem vida. Atropelou e não tem vida mais o animal. Então esse animal já não serve. Vou caçar, vou com uma pedra, jogou a pedra, encontrou o animal, está morto. Não. Esse animal é ilícito, a carne desse animal é ilícito o seu consumo, não é permitido. Mesmo se for feito com o muçulmano, judeu ou cristão, tanto faz, será considerado ilícito da forma que foi morto, ou seja, por golpes ou por pedradas, a menos que se encontre vivo. Outro requisito, que se pronuncie o nome de Allah, Bismillah, antes de disparar a arma. Aqui está explicando no caso da caça. A pessoa já vai caçar os animais e está com a arma. Antes de atirar tem que falar Bismillah. Essa é a forma correta da caça. Fala em nome de Allah, em nome de Deus. Ou seja, seria aquela mesma forma onde vai sacrificar um animal, já que não precisa caçar. Tem um animal ali, a sua posse, e vai fazer o sacrifício. Falamos que diz o quê? Bismillah, Allahu Akbar. Então, aqui já é uma caça, é um animal que a gente não consegue alcançar ele, nem correndo. Então, é através do quê? Da caça, a flecha ou a arma. Então, antes de a gente atirar, enquanto está ali engatilhando a arma, fala Bismillah e atira. Então, aqui está lícito para o consumo. Mencionou o nome de Allah, que é um dos requisitos. É uma flecha também. No momento que levanta ali o braço para atirar
a flecha ou o arco, então fala Bismillah e atira. É assim que procede a caça legal dentro do Islã, ou seja, caça legal que leva com que a carne daquele animal caçado seja lícito, o seu consumo, dizer Bismillah. Então, significa que a pessoa não pode atirar e depois falar Bismillah. Por exemplo, já engatilhou, atirou, depois fala, depois de alguns segundos, Bismillah. Aí é considerado ilícito. Atirou a flecha, depois de alguns segundos, aí que fala Bismillah. Aí esse animal, ou a carne desse animal, vai ser considerado ilícito, não permitido para o consumo. Então tem que ser antes de atirar, Bismillah. Antes de atirar a flecha, também dizer Bismillah, e aí então procede o quê? Que aquele animal, a carne daquele animal pode se consumir com toda tranquilidade, porque é considerado lícito, halal. Um dos requisitos também, quando se captura o animal, a ave com vida, é necessário sacrificá-los, degolando-os. Então, aqui está explicando que capturou-se o animal. A gente capturou o animal, ou a ave, e com vida. Então, temos que fazer o quê? A degola. Degolar o tal animal. Degolar, ou seja, abater com a norma islâmica, porque já encontramos ele ainda vivo. Então, não podemos, por exemplo, deixar. Se ele recebeu uma pancada, suponhamos. Então, se deixar ainda muito tempo, o animal fica ainda sofrendo. Então, se a intenção é a caça, então você atirou, encontrou ele ainda está vivo, tem que degolar, tem que sacrificar, conforme as normas do Islã. Então, seja ave ou outro tipo de animal, é necessário sacrificar, não pode deixar assim sofrendo enquanto recebeu aquela pancada, aquela flechada ou uma bala, por exemplo. Ao encontrar vivo, tem que sacrificar logo, seguindo todas aquelas normas do Islã. Proíbe-se a caça que não tenha por objetivo o consumo para alimentação. Então, como a caça para diversão ou esporte. Então, no Islã, aqui já coloca que é proibido você caçar por diversão. Ou seja, se dirige ali na mata ou qualquer outro lugar e começa a matar os animais apenas por diversão. Ou seja, ou você quer treinar a sua pontaria, não, eu quero ver como esses animais se manifestam para morrer, algo assim. Seja animal, mesmo que seja um animal que não se pode consumir, digamos assim. Animais selvagens, digamos. Vai na mata e começa, vê um macaco ali, já vai atirar nele para ver como é que ele vai morrer, como que ele vai se manifestar assim no momento da morte. Então isso não é permitido dentro do Islã. Então a caça no Islã, claro, vai sempre ser para animais que sejam lícitos de consumo e é para consumo, ou seja, mesmo para esses animais que sejam lícitos, o muçulmano vai caçar para se alimentar. Viu uma ave, está lá em cima, então tem a intenção de consumir, então pode fazer essa caça, quer consumir, e não por razões de diversão. Quero ver como a minha pontaria está, ou quero ver como essa ave se vai ficar depois de levar um tiro, depois de levar uma flechada. Isso é ilícito. Então aqui está falar do tipo da caça que é permitida e o jeito como deve se caçar até tornar aquele animal lícito para o seu consumo, ou seja, a carne se tornar lícita para consumo. De certa forma, já mostra esta lição, mostra por que devemos caçar e o porquê que não devemos. Devemos caçar porque precisamos daquele alimento para consumir. Necessitamos daquela carne ou daquela ave para a gente consumir, para se sustentar. Esse é o motivo. Não tem esse motivo, é diversão, então essa caça é ilegal. É algo que não é permitido dentro do Islã. Então, é assim que o muçulmano deve proceder, olhar todos esses requisitos. Se sai para caça, tem que saber
que seguir adequadamente. O animal vai ser consumido. Encontrou vivo, tem que sacrificar. E não pode também levar uma carne sabendo que o animal, ele encontrou um morto, um animal já morto. Não pode, é ilícito. Ou levou pedradas e morreu, também esse animal vai ser considerado ilícito. Não pode levar para se sustentar ou sustentar a família com esse tipo de carne. Então, a caça ou é legal ou não existe. A legal, você vai consumir a sua carne. A ilegal é diversão.